de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Depois de nos prepararmos durante esses dias aqui no Grupo Corações Ardentes e através do YouTube da nossa comunidade, nós chegamos à solenidade de Corpus Christi. Vamos vivê-la com todo o nosso coração, né, Frei? Sim, isso é muito bom, a gente se dedicar a viver a experiência do corpo do Senhor em comunidade, caminhando com Jesus pelas ruas de nossa cidade. Isso faz toda a diferença, né? Especialmente talvez você que nos outros anos procurou um horário alternativo, porque a gente sabe que às vezes, pelas pessoas idosas, por várias situações, algumas paróquias têm um outro horário, além daquele onde todas vão estar reunidas. O que acontece é que, às vezes, nessas missas, as pessoas que poderiam ir na solenidade com a procissão acabam fazendo a opção por essa missa. Mas o Grupo Corações Ardentes, essa preparação está aqui para dizer a você, para levar você nessa solenidade, né? Onde haverá ali uma missa campal, onde haverá a procissão com o Santíssimo exposto. Então, nós nos preparamos para isso, né, Frei? O objetivo é participar na comunidade. Ali a gente prepara o tapete em comunidade, bonito. A gente prepara a celebração campal, nós nos organizamos para vivenciar a experiência comunitária nessa confecção de tapetes e organização da missa. As paróquias todas se movimentam para isso. Tem paróquia que já está há dias arrecadando coisas para fazer decoração. Bonito. Então, nós precisamos valorizar. É um patrimônio que nós temos, além de ser uma festa de preceito. E nesse sentido, a gente tem que reconhecer que é importante dar o devido valor. Estava aqui conversando com o Frei, falei, Frei, não ir, né, nessa missa ou nessa procissão, o que a igreja nos orienta, né? E antes de dizer o que é ruim, na verdade, ele foi dizendo aqui, né, toda a beleza, né, Frei, todas as graças que a gente recebe dessa missa. A missa, ela é de preceito. Como eu disse, o direito canônico, no cânone 1246, fala que é uma das missas de preceito. Então, os domingos, a Epifania do Senhor, o Natal, a Ascensão, o Santíssimo Corpo e Sangue, a solenidade da Santíssima Mãe de Deus, a Imaculada Conceição, a Assunção, São José, São Pedro e São Paulo, todos os santos, são missas de preceito. Corpus Christi é uma delas. A recomendação é que se vá à missa. A gente assiste pela TV ou pela rádio, a gente assiste quando não pode ir. Aqueles que estão impedidos de participar fisicamente. Quando recebem o corpo do Senhor em casa, pelas mãos do ministro, participam espiritualmente daquela Santa Missa. Então você recebe o corpo do Senhor participando da Santa Missa em que ele foi consagrado. Nesse sentido, a igreja permite que a pessoa não vá. Ela concede essa graça àqueles que são enfermos. Mas se tem condições, tem oportunidade, vamos tirar a bunda da cadeira e vamos rezar. É isso que é importante. E você estar na igreja ou onde for a Santa Missa, muitas são campais, então faça participação nessa missa. A igreja concede indulgências, graças para quem participa. Nós temos muito mais a ganhar. Os benefícios são muito mais do que aquilo que nós poderíamos ter de malefício, não é mesmo? Então vamos aproveitar aquilo que a igreja nos oferece. Então, corações ardentes, vamos viver essa solenidade de Corpus Christi, né? Em comunidade com os nossos irmãos e caminhando e cantando e rezando, louvando e adorando o nosso Senhor. Nós vamos aqui iniciando então, né, esse último vídeo do especial Corpus Christi, onde o Frei irá falar para nós sobre os milagres eucarísticos, mas é claro que nós vamos iniciando primeiro em nome da Santíssima Trindade, né, Frei? Sim. Iniciemos esse momento em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu acredito que devem ser inúmeros os milagres eucarísticos. Nós faremos a disponibilização de um site em italiano, mas você pode, quem não sabe italiano, pode pedir para o próprio Google que ele traduz, né? A gente pede a ajuda dos universitários nessa hora.
mas ele fala de todos os milagres eucarísticos. Os milagres foram estudados pelo Beato Carlo Acutis, que tinha 15 anos quando morreu. Ele se dedicou a uma pesquisa em torno desses milagres, levantou vários deles. E nós temos vários, então, textos que vêm a partir dele mesmo, como ideia, né? Como fonte de inspiração, tá bom? Esse site que nós vamos linkar para vocês depois, você pode entrar, acessar os milagres eucarísticos, conhecê-los todos e ler durante esse dia. Você que não tem condições de ir até a igreja para ajudar na decoração, talvez só vai poder participar da missa, leia vários desses milagres. São simples, são textos pequenos e muito bonitos, tá bem? Vamos falar de alguns deles hoje? Sim. De modo especial, o Frei selecionou apenas alguns para deixar o gostinho de quero mais, o desejo de vocês conhecerem e aprofundarem. Nós vamos remeter ao primeiro milagre eucarístico, que é o de Lanciano, que é o mais conhecido, mais famoso. Ele aconteceu por volta do ano 750, numa igreja dedicada a São Francisco. Né? É outro São Francisco, tá? Não é São Francisco de Assis, porque o São Francisco de Assis foi 1211, 1212, né? Que ele viveu naquele período, então não tinha como ter a igreja dele antes. Mas, nesse sentido, essa igreja, ela tinha um padre que questionava a presença real de Jesus. Olha o tema da presença real retornando. O padre celebrante, o monge, na verdade, ele não acreditava que a hóstia consagrada era o corpo de Cristo, que o sangue consagrado era o sangue de Cristo. E diz a tradição, né, a história desse milagre, que no momento da consagração, esse sacerdote percebeu que ali não tinha mais um pão enquanto sinal visível, porque a gente vê aquilo que é o acidente, né? Não tinha mais um pão ali, mas tinha o próprio corpo, um pedaço de carne que sangrava, e o sangue também estava ali em partes desiguais, ali, o sangue e a carne todos misturados. É como se tivesse arrancado uma parte do coração e colocado ali. As pesquisas descobriram mais tarde que é uma verdadeira carne, ela está guardada em Lanciano, né? E é um verdadeiro pedaço de carne. O sangue é o tipo ABO, ou seja, universal, né? Representa todos nós. Nós vemos que esse milagre ele tem características de liquefação e endurecimento, então em determinados momentos o sangue está mais coagulado ou menos coagulado. As proteínas do sangue, as porcentagens de substâncias nesse sangue são aquelas naturais de um corpo vivo que está se alimentando ainda. Não tem sinais de mumificação, não tem sinais de conservantes, de outras substâncias, são células sanguíneas. E de tempos em tempos esse sangue ele fica em exposição na Itália, né? Mas de tempos em tempos são feitas orações, procissões, né? Porque ele está num ostensório, ele está num lugar apropriado para isso. Nós vemos nesse milagre que diante daquilo que é dúvida para nós da presença real, Deus mesmo se revela. Deus mesmo se manifesta. São vários outros semelhantes a esse que acontecem. Pessoas que receberam o corpo do Senhor em suas bocas e sentiram carne, sentiram gosto de sangue. Pessoas que de repente viram gotas de sangue caindo, né, nas vestes do padre ali, nas alfaias. Então nós vemos vários milagres onde, de modo semelhante a este, acontecem pelo mundo afora. O fato é que esse momento aqui se espalhou e nos 750, 800, né, nos anos 750, 800, nós vemos aí uma grande presença de pessoas como devotas, né, presença de pessoas que iam até a igreja e dedicavam-se à oração. No século 17 já se tinha aí grandes peregrinações para lá, e nós precisamos entender a importância disso para todos nós, né? É o milagre de Deus que fala para nós até hoje, tá bem?
Então, Lanciano, 750 depois de Cristo. Nós vamos também para um outro milagre eucarístico, e esse aconteceu lá já no segundo milênio depois de Cristo, e nós vemos aqui com uma freira chamada Santa Juliana de Liege, ou Juliane, como alguns autores escrevem. Santa Juliana, ela viveu mais ou menos no 1200, 1240, e nesse sentido era uma menina que tinha uma devoção muito grande. Desde jovem ela tinha uma devoção, uma experiência muito grande com o sagrado. Uma vez que ela havia passado pela orfandade, ela foi entregue a cuidadoras, a freiras que cuidaram dela. E desde pequena, educada nessa fé intensa cristã, ela disse que quando menina havia tido uma visão de Jesus, que começou a aparecer para ela em sucessivas visões, onde ele recomendava, inclusive, uma festa da Sagrada Eucaristia em toda a cristandade. Então nós vemos que essa moça que vivia no mosteiro, em Monte Cornillon, né, na Bélgica, de repente, desde jovem, tinha essas experiências místicas. Acontece que Santa Juliana não revelava isso para as pessoas. Ela guardou isso por muito tempo consigo mesma. Até que num determinado momento ela se tornou priora do mosteiro. Ela se tornou superiora daquele mosteiro de Saint Cornillon, né? De Monte Cornillon. E nesse sentido ela pede que as irmãs façam essa devoção. Ela propaga essa devoção, essa festa sagrada Eucaristia. Nós vemos de um modo muito bonito que na Bélgica começa a aparecer. Então, primeiro na cidade onde ela estava, em torno do mosteiro. Depois isso acontece na diocese de Liege. O bispo local aceita a festa e começam a propagar a nível de diocese. Isso se espalha por toda a Bélgica. O Papa conhece a festa quando ainda era bispo, o Papa da época, e passa a divulgar essa devoção também. Então nós vamos ver que em 1246, mais ou menos, a devoção ao Santíssimo Corpo de Cristo, enquanto festa de Corpus Christi, já está espalhada pela Europa toda e é instituída em toda a cristandade. Então, desde aquela época, nós vemos esses momentos se espalhando, por toda a cristandade. Né? É importante porque muita gente pensa que o corpo de Cristo, eu já tive professor que falava isso, que o Corpus Christi era uma festa para mostrar o corpo de Cristo aos protestantes e pagãos. Não é. Essa festa do corpo de Cristo foi um pedido do próprio Jesus a Santa Juliana. E nesse sentido a igreja repete essa devoção até hoje. Já há quanto tempo faz? Olha, no 1200 isso aconteceu. Então nós temos muitos séculos em que essa festa ela é realizada. A solenidade de Corpus Christi, né, chamada de solenidade pela igreja em sentido litúrgico, ela está espalhada pelo mundo inteiro. Nem todos os lugares têm a prática dos tapetes. Em muitos lugares eles fazem Corpus Christi sem tapete. Essa tradição dos tapetes vem de alguns países, principalmente de Portugal, ali, dos países colonizados por Portugal, que fazem os tapetes. Mas nem todos os lugares têm. Alguns usam tecidos, outros usam pó de serra, outras substâncias. Sal é muito utilizado em países como Portugal. E também nós vemos aí uma devoção muito grande nesse sentido. As pessoas se reúnem para confeccionar o tapete. Muito bonito para todos nós. Vamos pedir então também a intercessão de Santa Juliana para que ela nos ajude a vivenciar plenamente essa devoção e sermos nós capazes de anunciar esse Jesus que tanto nós amamos aí a todos os lugares. Nós temos mais outros ainda milagres eucarísticos. Nós temos o milagre de Bolsena, que é um milagre também de um padre que, duvidando da presença real, viu a hóstia transformar-se em carne. Isso aconteceu também por volta de 1260, 1264, quando nós vemos acontecer na Itália. A gente vê que Jesus realmente nessa época muitos milagres. Até por conta de milagres. muitos hereges, as heresias começaram a surgir contra o corpo do Senhor. Lembra que eu havia dito num dos encontros anteriores que por volta de 1100, 1200
começaram a surgir pessoas questionando a presença real, os milagres se multiplicaram nesse mesmo período. Nesse daqui, as sagradas espécies, elas foram transformadas em carne. Então nós vemos no momento da consagração, elas transformadas em carne. São Tomás de Aquino ajudou a investigar esse milagre de Bolsena. Então quem deu credibilidade foi o próprio Papa, que era Urbano IV na época, mas São Tomás de Aquino também investiga o milagre e também dá fé a esse milagre que nós vemos aqui como registrado, né? A devoção até hoje ainda é muito grande ali, muitas peregrinações, tem gente que busca fazer peregrinações para o lugar e faz essa experiência íntima com Jesus que está presente ali, né, e que nós podemos ver visivelmente. Outro ponto importante dessas aparições é entendermos que Jesus teve o cuidado de chamar a atenção para a Eucaristia. Podia muito bem aparecer em anjos, podiam muito bem aparecer em outras coisas, mas a mudança física, a visível da matéria ali diante dos olhos das pessoas, imagina o trabalho químico que isso seria, imagina a quantidade de energia química, quantos quilowatts de energia, né? Quantos milhares de substâncias químicas seriam precisos para que haja uma mudança na composição daquela matéria. Mas Jesus se deu ao trabalho de fazer isso. Importante o senhor falar, porque era a Eucaristia, era o pão que a gente vê, né? Sim. Era o vinho que hoje a gente ainda vê, e houve essa mudança, né? Aquela hóstia consagrada ali se tornou carne, aquele vinho ali consagrado se tornou verdadeiramente sangue. Então Sim. a gente vê que é real mesmo isso, não é? E é bonito a gente entender que essa mudança, ela acontece diante dos olhos. Ela é praticamente instantânea. Ninguém foi lá e cortou um pedaço de um bife de vaca e colocou ali, não. A coisa aconteceu diante da vista das pessoas. Houveram testemunhas que falaram, que mostraram, que perceberam isso. Eu vou puxar a sardinha para os franciscanos, trazer para Rímini, né, o milagre de Rímini que aconteceu com Santo Antônio. Nós vemos ali que Antônio, ele pega um animal, uma mula, porque as pessoas questionaram a presença real de Jesus. Então, na cidade de Rímini, Santo Antônio convence o dono de uma mula a deixá-la sem comer por 3 dias. Ele celebra a Eucaristia e leva a Eucaristia diante desse animal. O animal se prostra diante da Eucaristia. Nesses séculos 13 e 14, são muitos milagres envolvendo animais. Cavalos, cachorros, lobos, muitos animais que de repente se prostram, reverenciam a Eucaristia. A natureza também tem essa reverência. Bonito. Então é um milagre registrado. O animal se recusou a comer e se prostrou. Que ano isso aconteceu, Frei? 1227, com Santo Antônio de Pádua. Algumas igrejas têm inclusive desenhado. Pirangi, que é a minha cidade, tem essa cena com Santo Antônio de Pádua ali, com o ostensório diante do animal. E as pessoas imediatamente se prostraram também diante do animal. Nós vemos alguns milagres que são frutos de ataques. Pessoas que atacaram a Eucaristia, né? Como eu citei, por exemplo, São Tarcísio, que defendendo a Eucaristia, ele acabou morrendo. Mas nós vemos outros milagres aí de religiosos mortos, de pessoas que foram assassinadas por defenderem o corpo do Senhor, o corpo e o sangue de Cristo. É importante a gente saber isso, porque ninguém defenderia alguma coisa que não acredita. Sim. Ninguém se daria ao trabalho de morrer por algo que não acreditasse piamente que fosse verdadeiro. E nesse sentido, os milagres eucarísticos servem para isso, para que a gente olhe e também veja ali uma presença real. No site que nós vamos encaminhar para vocês, nós temos muitos milagres. Temos milagres na Argentina, na Austrália, na Bélgica, na Colômbia, na Croácia, no Egito, França são vários,
Alemanha temos muitos, na Índia, né? Nós temos na Itália, são muitos milagres na Itália, em Roma, em Siena, em Verona. Nós temos no México, Holanda, Peru, Polônia, Portugal, Espanha, Suíça, Venezuela e por aí vai. Você pode encontrar também santos que tiveram experiências íntimas com Jesus. Ou seja, é um conteúdo que vale para a sua espiritualidade de hoje, né? Serve para você viver hoje. Citando santos, nós precisamos lembrar, por exemplo, Santa Margarida Maria Alacoque, que fez uma experiência com a Eucaristia e Jesus lhe mostra o seu coração. A Eucaristia de Lanciano é uma parte do coração. E nos outros lugares onde apareceu também, é sempre o coração, o nervo do coração. Então, quando Jesus mostra o seu coração para Santa Margarida, isso é visível. São Bernardo de Claraval, São Francisco de Assis, São João Bosco tiveram experiência com Jesus Eucarístico, Santa Faustina, Santa Catarina, vários beatos, vários servos de Deus. Ou seja, as experiências são muitas. O importante é nós conhecermos. Sabe por quê? Porque você faz a sua. Quando você conhece experiências dos nossos irmãos, você também tem vontade de fazer a sua experiência com a Eucaristia. Depois de tudo aquilo que ouvimos, de todos esses milagres que nós fomos conhecendo e de tantos outros que nós vamos poder conhecer através desse site que nós vamos disponibilizar, nós faremos a nossa experiência. Achei tão bonito quando o Frei disse isso, né? Cada um de nós faremos a nossa experiência hoje, nessa solenidade de Corpus Christi, depois de nos prepararmos durante todos esses dias. E se você quiser partilhar a sua experiência conosco, nós vamos ficar muito felizes, viu? Manda aqui para mim a sua partilha e eu vou compartilhar com o Frei também. Então, com todo o amor do nosso coração, com toda a reverência, vamos rezar essa oração reparadora ao Santíssimo Sacramento? Divino Salvador Jesus, dignai-vos baixar um olhar de misericórdia sobre vossos filhos, que reunidos em um mesmo pensamento de fé, reparação e amor, vêm chorar aos vossos pés suas infidelidades e a de seus irmãos, os pobres pecadores. Possamos nós, pelas promessas unânimes e solenes que vamos fazer, tocar o vosso divino coração e dele alcançar misericórdia para o mundo infeliz e criminoso e para todos aqueles que não têm a felicidade de vos amar. Daqui por diante, sim, todos nós vô-lo prometemos. Do esquecimento e da ingratidão dos homens, nós vos consolaremos. Do abandono em que sois deixado no santo tabernáculo, nós vos consolaremos, Senhor. Dos crimes dos pecadores, nós vos consolaremos, Senhor. Do ódio dos injustos, dos ímpios, nós vos consolaremos, Senhor. Das blasfêmias que se vomitam contra vós, nós vos consolaremos, Senhor. Das injúrias feitas à vossa divindade, nós vos consolaremos, Senhor. Dos sacrilégios com que se profana o vosso sacramento do amor, nós vos consolaremos, Senhor. Das imodéstias e irreverências cometidas em vossa presença adorável, nós vos consolaremos, Senhor. Da tibieza do maior número de vossos fiéis, nós vos consolaremos, Senhor. Do desprezo que se faz de vossos convites cheios de amor, nós vos consolaremos, Senhor. Das infidelidades daqueles que se dizem vossos amigos, nós vos consolaremos, Senhor. Do abuso de vossas graças, nós vos consolaremos, Senhor. De nossas próprias infidelidades, nós vos consolaremos, Senhor. Da incompreensível dureza de nossos corações, nós vos consolaremos, Senhor. De nossa longa demora em vos amar, nós vos consolaremos, Senhor. De nossa frouxidão em vosso santo serviço, nós vos consolaremos, Senhor.
Da amarga tristeza em que sois abismado pela perda das almas, nós vos consolaremos, Senhor. Do vosso longo esperar às portas de nossos corações, nós vos consolaremos, Senhor. Das amargas repulsas de que sois sadiado, nós vos consolaremos, Senhor. De vossos suspiros de amor, nós vos consolaremos, Senhor. De vossas lágrimas de amor, nós vos consolaremos, Senhor. De vosso cativeiro de amor, nós vos consolaremos, Senhor. De vosso martírio de amor, nós vos consolaremos, Senhor. Oremos. Divino Salvador Jesus, que de vosso coração deixastes escapar esta queixa dolorosa. Eu procurei consoladores e não os achei. Dignai-vos aceitar o pequeno tributo de nossas consolações e assistir-nos tão poderosamente com o socorro de vossa graça, que, para o futuro, fugindo cada vez mais de tudo o que vos poderia desagradar, nos mostremos em tudo, por toda a parte e sempre, vossos filhos, os mais fiéis e devotos. Nós vo-lo pedimos por vós mesmo, que, sendo Deus com o Pai e o Espírito Santo, viveis e reinais nos séculos dos séculos. Amém. E assim nós estamos preparados espiritualmente para vivermos hoje essa solenidade. Vai ser lindo, né, Frei? Com certeza. O senhor vai se lembrar de nós quando o senhor estiver celebrando? Com certeza. Em Taquaritinga nós vamos reunir todas as paróquias e faremos uma grande solenidade também, todos juntos. Que bonito. Aqui em Bebedouro também. E aí, na sua cidade, como que vai ser, né? A gente espera que também seja assim, né, Frei? Ai, se Deus quiser, muita gente para louvar e adorar o Senhor Jesus. Que bonito. E nós vamos estar lá, né? Corações ardentes, louvando, adorando, celebrando, cantando, rezando ao Santíssimo Sacramento e dizendo muitas palavras, né, de amor nesse dia todo especial. Nós queremos agradecer a você que está aqui nesse grupo, a você que esteve conosco pelo YouTube da comunidade. Nós queremos já anunciar aqui, né, a nossa próxima fase, né, Frei? Que vai ser muito especial. Bem especial. Olha, nós vamos ter um aprofundamento sobre os 10 mandamentos. Sim. E nós faremos esse aprofundamento, bem como vários outros ao longo do ano, sempre de terça e sexta, a partir do dia 4 de junho. Então, nós começamos agora, 4 de junho, e vamos sempre às terças e sextas com novos conteúdos para o grupo Corações Ardentes. Eu peço a vocês que valorizem isso, participem, sejam assíduos, porque nós estamos preparando para vocês, viu? É uma formação bem especial para você que está conosco todos esses dias. Tem gente de Taquaritinga, de Monte Alto, de Pirangi, de Fernando Prestes, que eu sei. Tem gente de toda a região, né? De Bebedouro, de Olímpia, que nos acompanha. Vários lugares. E você que está em outros lugares, nós também vamos fazer uma investigação para saber de onde você está nos acompanhando. Isso. Em breve, nós encaminharemos uma ideia bem legal que a Sandra nos deu aqui. Nós queremos conhecer melhor você, né? E dessa forma, então, você dizendo para nós de que cidade, de que estado ou de que país você está aqui no Grupo Corações Ardentes. Nós desejamos de todo o coração uma solenidade cheia da graça e da bênção de Deus, né, Frei? Com certeza, que seja um momento de graça, um tempo cairótico. Kairos é o tempo da graça. O tempo de Deus é diferente do nosso, gente. Não adianta, não tem como a gente comparar. Se um dia para Deus são 1000 anos é como um dia, então ele tem outro tempo. Mas o tempo da graça é o momento que Deus age. E com certeza Corpus Christi é um tempo de graça. Ali Deus está agindo insistentemente nos corações que estão envolvidos com a solenidade. Então vamos pedir que Ele nos ajude. E que Ele nos abençoe também. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Volte para vós o seu rosto e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. Por intercessão de Santa Juliana, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E hoje, mais do que nunca, nós vamos dizer milhões de vezes: graças e louvores se deem agora e a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Paz e bem. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus.